Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da semana do Técnico Rival. Fica comigo até o final deste vídeo, pois ainda nesse vídeo nós vamos fazer uma análise completa dessa plaquinha que está aqui na bancada. Essa plaquinha está com um defeito bem interessante, ela aparenta que vai ligar com um baixíssimo consumo, mas não continua a sequência de start. Então fica com a gente até o final aí, que nós vamos fazer a análise completa dela. Mas antes da gente começar essa análise, eu tenho que te passar alguns recados. Se você ainda não se inscreveu na semana do Técnico Rival, aqui mesmo abaixo ou aí no chat, em algum momento o pessoal vai estar colocando os links, tá certo? Você não pode deixar de se inscrever na semana do Técnico Rival para você poder participar de todas as promoções que virão também na Black November da Rival, com ofertas exclusivas só para a galera que está participando da semana do técnico, tá bom? Então não se esquece, tá? Se você ainda não se cadastrou, se inscreve aí que é para você receber todos os avisos, participar de todas as promoções, entrar dentro do grupo exclusivo e ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Agora sim, vem comigo com a bancada, vamos fazer a análise dessa plaquinha aqui ao vivo com você. Bem, gente, eu sei que tem muita gente que não mexe com o notebook, então só para vocês saberem, esse notebook aqui é o dono dessa plaquinha aqui que nós vamos analisar. O modelo dele é o E5-735G, tá bom? Então, para quem quiser analisar, eu vou estar deixando também os arquivos aí ou no chat ou na descrição, o pessoal vai estar mandando esses arquivos para vocês, tá certo? E essa aqui é a plaquinha que nós vamos fazer a análise dela. Para quem não conhece aqui a parte de notebooks ainda, rapidamente, aqui nós temos o processador. Você está vendo que ele tem dois cristalzinhos em cima, Esse cristal a gente chama de die, e a partir de quarta geração nos notebooks de baixo e médio desempenho, o PCH passou a ser incluído dentro do processador. Então por isso que nós temos esses dois carinhas aqui. Aqui nós temos o chip de vídeo dedicado, e essas são as memórias do chip dedicado. Aqui nós temos os slots de memória RAM, que é onde nós vamos colocar a memória RAM para que o notebook consiga dar imagem, tá? Sem essas memórias, ele não vai dar imagem. Como o nosso defeito é de uma placa que está tentando ligar, mas não segue a sequência, nesse primeiro momento eu não preciso delas no lugar. Esse aqui é o nosso Super I/O, responsável por várias funções, dentre elas esse de receber, de interpretar o comando do Power On. Possivelmente vamos analisar ele aqui também. Aqui nós temos vários componentes, aí como é a galera da eletrônica, todo mundo vai saber, Aqui é um capacitor, transistor, indutor, resistores, tem muita coisa aí. Aqui do outro lado, nós temos mais componentes também, CI de áudio, CI de rede, enfim, bastante coisa aqui que possivelmente alguns deles nós vamos abordar aí durante a análise. Depois nós temos aqui os conectores, tanto de entrada quanto de saída, parte de vídeo, as USBs, aqui nós temos HDMI, parte da rede, parte do áudio, e aqui é onde vão plugados os nossos HD e os nossos ODD, que seria a unidade de disco, para fazer leitura de disco. Tá certo? Então, basicamente, isso é uma placa-mãe de notebook. Agora sim, nós vamos pegar esse modelo aqui, que é o modelo da placa-mãe, e com isso aqui nós vamos baixar o esquema elétrico e também o board view, que nada mais é do que um mapa digital da placa, que vai nos ajudar, pois é comum nas placas-mães de notebook, do lado do componente, ter como se fosse o endereço dele aqui na placa. Como vocês podem ver, não tem, nessa não tem os endereços, A placa, a gente diz que essa placa-mãe ela é toda limpinha, ela não tem a serigrafia do componente. Então fica difícil para mim utilizar o esquema se eu não sei qual é o endereço do componente. Então para isso eu vou utilizar o board view. Vocês vão ver melhor quando a gente for para a parte prática. Então vamos lá. Bem, gente, já estamos com a placa aqui na bancada. Inicialmente eu adiantei aqui algumas coisas, devido ao tempo. Então a fonte já está conectada aqui, já tem o meu DC Jack. Minha fonte está setada ali em 20 volts. Essa placa aqui, o conector do botão Power vem aqui no teclado, então precisaria do teclado, Então para fazer isso, tem algumas placas que fornecem pra gente esses switchzinhos aqui, Então o que foi que eu fiz? Adaptei um botão, soldei aqui. Se não tiver isso aqui, eu poderia simplesmente pelo esquema elétrico localizar qual era o botão de Power On e soldar esse fio lá também, tá? Um no Power On, um no Terra, seria a mesma coisa, tá bom? Então inicialmente eu vou reproduzir aqui com vocês o que eu faria em qualquer placa que chegasse aqui. Como eu falei, a placa-mãe do notebook, ela precisa de algumas tensões que são as tensões base para ela funcionar. Então a primeira tensão do carregador, que no caso vai ser a tensão nominal do seu carregador. Para análise no dia a dia, a gente utiliza a fonte de bancada. Então, a minha fonte de bancada está regulada em 20 volts. Então, se eu medir aqui esses dois primeiros, eu vou encontrar exatamente esses 20 volts. Depois, as próximas tensões que nós vamos precisar, ela vai variar de acordo com o projeto que você está utilizando. Então, por exemplo,
eu posso ter, a partir de terceira geração, eu posso ter 3.5, 1.8, 1.5, isso aí depende da arquitetura que você está trabalhando, tá certo? Mas nesse primeiro momento, eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso abrir esquema elétrico, eu não preciso fazer nada disso. Eu vou fazer o quê? Pegar o meu osciloscópio, colocar ele na configuração mais simples possível, modo RAW, 1 volt por divisão e 200 milissegundos. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, com a fonte conectada, passar aqui, ó, em todas as bobinas. Então eu venho aqui, ó. Como você pode ver, eu nem gosto de colocar as medições na tela do osciloscópio, eu gosto de me acostumar a ver ali o ponteiro se deslocando, né? Então ele se deslocou ali, eu estou vendo que é aproximadamente ali uns 3,3 volts, tá certo? Eu preciso de uma tensão de 3,3 volts. Só tem uma questão aqui que você tem que ficar atento. Sempre que a gente trabalha com fonte chaveada, não vou poder entrar em muitos detalhes, mas sempre que você trabalha com fonte chaveada, de um lado da bobina eu tenho tensão contínua, do outro lado da bobina eu vou ter um chaveamento. E esse chaveamento, ó, vai ser exatamente aqui, ó. Então, nesse primeiro momento, eu não... Ah, Edson, eu queria ver o detalhamento, isso aqui. Não, a gente não precisa nesse momento ver esse detalhamento. Forma de onda, não preciso me preocupar com nada disso. O que eu preciso me preocupar? A amplitude desse sinal. Então eu venho aqui, ó, vou ajustar aqui o meu volts div, colocar em 5 volts aqui, ó, por divisão, e nós podemos ver que quando eu meço de um lado da bobina, eu tenho que encontrar isso aqui, eu tenho que encontrar um pulso com amplitude da mesma tensão que eu estou utilizando para alimentar a minha placa. Aqui, como eu estou utilizando 20 volts, esse pulso ele vai ter uma amplitude de aproximadamente 20 volts, tá certo? Então na saída eu vou ter lá, ó, 3,3, regular aqui 1 volt por divisão, ó. E do outro lado eu vou ter uma amplitude bem superior. Isso em todas as fontes de alimentação que nós temos a configuração de MOSFET de alta e MOSFET de baixa, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho outra bobina. Toda bobina a gente diz que é uma fase de alimentação, né? Uma fonte de alimentação, uma fase de alimentação, de todo jeito vai estar certo, certo? Essa daqui vai ser 5 volts, ó. Do outro lado também tenho que ter o chaveamento. E se eu descer aqui, ó, mesma amplitude, aproximadamente 20 volts. Vamos para a próxima aqui. Tem mais um aqui, ó, mais uma bobina. Medir, não tem nada. Do outro lado também não vai ter nada, né? Vou só mudando aqui, tá? Inicialmente eu faço literalmente isso, eu só quero ver o que é que tem, o que é que não tem, ó. Então vamos pegar mais um aqui, outro aqui. Aqui, ó, na parte de cima eu vou ter outra coisa também, gente. Essa placa ela já foi mexida, tá? Então não sei se vai... É muito comum, principalmente para quem faz reparo de notebook, sabe que quando a gente pega placas de outro lugar que vem mexida, às vezes a gente conserta uma coisa e tem outra, tá? Então eu não sei se a gente vai conseguir concluir toda a análise. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Mas ó, todas as bobinas que eu medi aqui, ó, essa daqui é a bobina, tá próxima do conector da bateria. Então vai ser a bobina que vai carregar a bateria. Então se eu não tenho bateria no lugar, realmente não é para ter nada aqui, tá bom? E ficou faltando mais duas aqui, ó. Então vou pegar aqui. E aqui eu tenho uma tensãozinha de mais ou menos 200 milivolts. Vamos ver do outro lado. Ó, do outro lado eu já não tenho nada, tá? Aqui eu tenho outra bobina, ó. Nada. E nada. Então até esse momento, essas duas aqui tem, que são os 3 e 5. Aqui eu tenho mais ou menos 200 milivolts, né? Nas outras eu não tenho nada. O que eu vou fazer agora? Quando eu pressionar o botão de power, eu vou deixar aqui, ó, ele monitorando, tá certo? Para me ver se na tela do osciloscópio acontece alguma coisa. Então pressionei o botão, ele subiu ali rapidamente, aproximadamente 1.35 volts mais ou menos, ó, e caiu. Lembrando, tenho que ver o outro lado também. E olha lá, ó, desse outro lado eu também tenho chaveamento. Aí o que nós vamos fazer? Vou configurar aqui em 5 volts por divisão. E vamos verificar a amplitude, ó. Tem uma amplitude, então aproximadamente 20 volts. Vamos para a próxima aqui. Vou pegar aqui, ó. Já vou até colocar para ser mais rápido, né? Vou colocar já na saída da bobina, na entrada da bobina, aliás. Pressionei. Essa daqui tá baixinha. Só que o que acontece, ó? Se a gente olhar mesmo sem esquema elétrico, dá para ver aqui, ó, que eu tenho o controlador e ele já está ligado direto na bobina. Então, quando eu já tenho um controlador ligado diretamente na bobina, é comum nós não termos a amplitude total, tá certo? Então, até aqui eu não iria desconfiar. O que eu vou fazer? Eu vou só ajustar aqui em 1 volt por divisão e ver como é que está a saída, ó.
Então tem ali aproximadamente 1.8 volts. Depois a gente pode pegar o esquema e conferir se realmente deveria ter essa tensão aí. Vamos nas próximas aqui. É basicamente isso, tá, gente? Não tem muito segredo, tá? É literalmente isso aqui que a gente tem que fazer. Vou para a próxima, pressionei o botão de power, placa arma ela ameaça tentar ligar, dá um consumo de 30 mA mais ou menos e morre. Ó, não teve nada aqui também. Vamos para essas outras aqui, ó. Aqui, essas duas, não sei se dá para pegar na câmera, mas estão na mesma trilha, né? Então posso medir apenas uma, porque se não tem nada, na outra também não vai ter, tá certo? E aqui também, ó, na entrada dela, também não tem, pressiono aqui, não acontece literalmente nada. Vou mudar aqui o terra de lugar e vamos aqui para a próxima. Então, essa daqui, ó, que tá com amplitude de mais ou menos 200 mV ali, pressionei e nessa daqui acontece alguma coisa, galera. Ó, pressionei novamente. Parece que ela tenta subir, né? Parece que ela tenta armar e para novamente. Vamos ver como é que tá o lado 2 dela aqui, ó. Ó, tem a mesma coisa, não tem um chaveamento. Vou pressionar o botão de power e olha só o que está acontecendo, ó. Então ela tenta armar, né? Trabalha, como se ela estivesse tentando se corrigir e depois ela para. O que é que nós vamos fazer? Vamos ver como é que está a questão da amplitude. Então eu vou regular em 5 volts por divisão. Pressionei o botão de power e olha só. Vou mais uma vez. Vou dar um stop aqui. Eu sei que dá para configurar o osciloscópio para fazer no modo single ou normal, tá? Mas eu não quero trazer isso para você. Eu quero te mostrar como a gente consegue começar a utilizar o osciloscópio, porque o mais importante é você começar. Depois que você deu o primeiro passo, aí a gente se preocupa em entender mais sobre ele, tá? Inicialmente é só isso aqui. Vou mexer no volts div e no time div, nada mais, tá certo? O que chama a atenção aqui é justamente isso. Eu estou com o osciloscópio regulado em 5 volts por divisão e ele atinge basicamente aqui, ó, quase 8 volts mais ou menos. Ou seja, aqui eu tenho uma configuração onde eu tenho um controlador, MOSFET de alta e baixa, mas ele não está atingindo ali a amplitude de 19 volts, tá certo? Então aqui sim, ó, essa fonte nos chamou a atenção. Então essa fonte, agora nós vamos abrir o esquema elétrico e fazer a análise dela. Então vamos lá. Vou mudar aqui para a tela do esquema elétrico, né? Tenho aqui o meu esquema elétrico e o meu board view. Como eu te falei, o board view ele é muito bacana porque, principalmente nessas placas que não tem serigrafia, né, que é o posicionamento dos componentes, porque se eu clicar aqui, ó, por exemplo, tem uma bobina, né, em notebook, desktop e MacBook, L ou PL é uma bobina. Então, se eu clico nela, ela já fica acesa em vermelho e do lado direito aqui eu tenho, ó, isso aqui é a minha bobina da fonte de 3,3 volts. Se eu venho aqui nessa outra que a gente mediu, clico nela, ele já me fala que é a bobina de 5 volts. Então, do lado 1, que seria a saída da fonte, ele vai estar ligado nos capacitores, ó. Então tem um PC65 aqui. E do outro lado aqui, ó, seria o lado 2, ele vai estar ligado nos MOSFET de alta e baixa, tá certo? Aí, se eu venho aqui, ó, não vou focar nessa fonte aqui não, vou focar na que a gente viu que a amplitude está baixa, que seria essa daqui, ó, PL4. Então pego aqui, ó, esse PL4, vou copiar, meu esquema elétrico já está aberto aqui, vou colar e ele já veio aqui para a página 34. Então aqui eu tenho uma topologia básica de uma fonte chaveada. Eu tenho capacitores de saída, eu tenho uma bobina, que é a nossa PL4, um MOSFET de alta, que seria o PQ40, um MOSFET de baixa, que seria o PQ38, e eu já quero te dar um aviso aqui. Quando eu falo MOSFET de alta e baixa, não é me referindo a alta e baixa potência, não, isso é uma forma da gente explicar de uma forma simplificada. Ambos são de alta potência, tá? Mas por que chama baixa, Edson? Porque, por exemplo, o PQ38, ele está ligado na nossa baixa aqui, que seria o nosso GND. O PQ40, ele está ligado na nossa tensão mais alta da placa, que seria a tensão de entrada do carregador. Então, por isso a gente apelida de MOSFET de alta e MOSFET de baixa. E o que é que está acontecendo aqui, ó? Por que lá quando eu meço desse pontinho aqui, ó, com o osciloscópio, por que eu deveria ter pulsos com amplitude de 19 volts? Porque o nosso MOSFET de alta, quando ele receber aqui o pulso no pino 4 dele, que é o gate, essa tensão de 19 volts, que no meu caso aqui a fonte está setada em 20, ela vai passar para cá, ó, vai vir para cá, vai descer e vai se acumular bem aqui desse lado da bobina, tá certo? Então aqui eu deveria ter aquele pulsozão
com a amplitude, né, da minha fonte de alimentação, que no meu caso aqui está 20 volts. Isso não está acontecendo, está chegando ali mais ou menos uns 8, 7 volts, tá certo? Então aqui, ó, para a gente saber o que está acontecendo, nós temos que analisar esse controlador. Então o controlador aqui no caso é o meu PU1, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou localizar ele aqui no meu board view. Então eu vou tirar o zoom, coloco ele aqui na busca, PU1, e ele está do outro lado da placa. Então vamos lá, ó. Vou virar aqui minha placa. E aí você vai notar uma coisa, ó. Eu tenho aqui um conector, né? Esse conector, ele pode estar presente ou não, tá certo? Porque uma mesma placa, ela pode estar em vários notebooks e a mesma placa, ela tem várias revisões. Então pode ser que na minha revisão, que é exatamente isso que está acontecendo, ó, na revisão da minha placa, eu não tenho um conector, mas eu tenho o espaço físico dele aqui. E do lado esquerdo dele, eu tenho um componente, que é justamente o que eu estou vendo aqui, ó. O meu conector é o CN2, do lado dele eu tenho o meu componente aqui, que é o PU1, tá? Então vamos para o esquema elétrico, para a gente poder fazer aqui a sequência dele. Qual que é a sequência? Todo componente, ele precisa inicialmente de alimentação. Então esse cara, ele vem para cá, ó, pino 7, que seria, ele chama de V5IN, esse IN é a abreviação de input. E olha só quem está ligado nele, a minha tensão que a gente viu lá na nossa bobina, né? A tensão de 5 volts. Então se nós viermos aqui, ó, no board view, no pino 5, esqueci já, pino 7 na verdade, né? Ó, pino 7, ó, ele me diz que eu posso tanto medir 5 volts no pino 7 quanto no capacitor do lado. Eu vou medir no capacitor do lado, até porque a minha visão aqui tá bem ruim da forma que eu tô gravando. Então eu venho aqui, ó, e deixa eu destravar o osciloscópio, né? Senão você não vai conseguir ver, ó. Então eu tenho aqui, ó, exatamente 5 volts, beleza? Agora vou voltar aqui para o meu esquema elétrico. E depois que eu tenho alimentação, o que é que eu vou precisar? Eu tenho os pinos de GND, que também são muito importantes, tá bom? No meu caso aqui, ó, por mais que essa placa já tenha sido mexida, aparentemente não mexeram nessa fonte, né? Ao menos é o que aparenta, tá certo? Então eu tenho os pinos de GND, eu tenho os pinos de configuração, que no caso seria o pino 5, o pino 2. Não vou conseguir, infelizmente, abordar passo a passo o que cada um faz. Se você quer nos ver analisando fazendo esse tipo de análise, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório dos Notebooks também, tá certo? Lá a gente costuma fazer esse tipo de análise aqui, explicando pino a pino, tá certo? Outro pino que vai ser muito importante aqui, depois que eu tenho as configurações, é o meu pino de Enable. E eu sei que ele tem que estar acontecendo, porque senão a gente não teria a fonte tentando ser armada. Mas de todo jeito, vamos medir aqui, ó. É o nosso pino 3, que é esse cara. Ele fala que eu posso medir bem aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, vou colocar em 1 volt por divisão, pressionei o meu botão de power, ele sobe durante um tempo, depois ele cai, ó. Não sobe, depois cai. Ou seja, o meu pino de habilitação, ele também está acontecendo, né? Quando eu pressiono o botão de power, o Super I/O está recebendo essa informação e está mandando a fonte, funciona. Só que por algum motivo a fonte não está chegando na amplitude completa, né? Ou correta, e aí alguma coisa está acontecendo. E é isso que a gente tem que descobrir aqui durante a análise. Beleza, então tem uma habilitação, tem uma alimentação, tem um GND, tenho tudo aqui. E a fonte também, ó, tem outro ponto aqui, que é um ponto muito interessante, que é o quê? Lembra que eu te falei que quando o PQ40 aqui, ele conduz, né, quando ele satura, se acumula uma tensão de 19 volts aqui, a fonte chaveada, ela tem um pino muito interessante, que é o circuito de bootstrap, que é justamente isso aqui, ó. Se a gente seguir essa trilha, nós vamos chegar no capacitor PC10, no resistor aqui, ó, PR17, que no caso aqui, quando ele vem com esse asterisco e esse nome aqui, ó, short, quer dizer que eu não tenho um resistor físico aqui, eu só tenho o lugar do resistor na placa, e isso aqui vira um jumper, beleza? Então o que acontece? Quando a placa está em standby, o nosso controladorzinho aqui, ele vai pegar essa tensão de 5 volts e ele vai deixar esses 5 volts cravados aqui no pino 10. Aí, quando o MOSFET de alta ele conduzir, o que vai acontecer? No processo de chaveamento, né, de forma bem simples, bem resumida, no processo de chaveamento, nós vamos ficar carregando o PC10 com 5 volts
e depois fazendo uma somatória desses 5 volts mais a tensão da fonte. No meu caso aqui é 20 volts, então vai dar um total aqui no pino 10 de 25 volts. Então ele vai sempre ficar fazendo isso, ele carrega com 5, depois ele carrega somando esses 5 mais a tensão de alimentação da placa, tá certo? Que é justamente o bootstrap, que vai fazer com que eu tenha aqui, ó, no meu pino 9, sempre uma tensão aqui no gate do MOSFET de alta mais alta do que a tensão que eu tenho aqui no source dele. Porque se eu coloco aqui a mesma tensão no source e a mesma tensão que eu tenho no gate, eu começo a fazer o transistor ele trabalhar de forma muito forçada, ele vai começar a esquentar, essa fonte vai perder eficiência e em algum momento esse MOSFET ele vai entrar em curto, ele vai apresentar algum problema, que é justamente o que está acontecendo, né? Aqui não é que as tensões elas estão parecidas, é que justamente eu não consigo ter essa amplitude correta aqui. Pô, se eu tenho 19 volts chegando aqui, ó, Edson, como é que você sabe que tem 19 volts? Porque se não tivesse 19 volts aqui, ó, eu não teria em nenhum outro lugar da placa. Mas vamos conferir, vamos verificar se esses 19 volts realmente estão chegando. Então vou virar minha placa aqui novamente. Então, ó, eu vou verificar aqui o que eu preciso. Os nossos MOSFETs é o PQ40, né? Então, ó, PQ40 é esse carinha aqui, ó. Então, no pino 5 dele, né? E outra coisa, tá? Os MOSFETs que tem 8 terminais, do pino 1 até o pino 3 eu tenho um source, pino 4 vai ser o gate, pino 5 até o 8 eu tenho um neodreno, tá certo? Que é justamente isso aqui, ó. Pino 5 vai ser o dreno, do 1 até o 3 eu tenho um source e o pino 4 vai ser o nosso gate. Então, ele tá falando que aqui, ó, desse lado, vamos chegar aqui, ó, verificar, nesse carinha aqui, vou aterrar aqui o meu osciloscópio, aqui, ó. Nesse cara eu tenho que ter a minha tensão de alimentação que eu estou utilizando ali, né, na minha fonte, que é exatamente isso aí, ó, 20 volts, como você pode ver. Ou seja, ele está recebendo os 20 volts, mas ele não consegue chegar na amplitude desejada. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui uma falha nessa fonte, né? E tudo indica que a falha que está acontecendo é justamente no controlador, porque ele tem tudo que ele precisa para ele funcionar, mas ele não está funcionando, ele não está agindo como ele deveria agir. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a substituição desse controlador. Eu tenho já tenho aqui uma sucatinha, né? Uma recomendação que eu te deixo aí. Sempre que for trabalhar com notebook, MacBook, desktop, ter bastante sucata, né? Já tenho minha sucata aqui. Vou localizar aqui o controlador, vou fazer a substituição e vamos ver como é que a placa se comporta aí. Bem, gente, como vocês puderam acompanhar aí, né? Creio eu que deu um time-lapsezinho aí para vocês. Fiz a substituição, ó. O nosso componentezinho defeituoso tá aqui, ó. Esse carinha aqui. Vou deixar ele aqui do lado. Beleza. E agora vamos fazer aqui, ó, o teste da nossa plaquinha, né? Vou ligar aqui. Vou aterrar. E vou mudar aqui para a visão do osciloscópio. E agora sim, galera. Agora sim. Inclusive, você pode ver que já aumentou bastante ali o consumo, né? Ó. O processador já até deu uma esquentadinha ali. Mas o importante para a gente aqui é justamente ali a amplitude, ó. Agora nós podemos conferir, ó. Primeiro que a placa já parou de tentar ligar e desligar, né? Já se manteve. Então tem uma tensão das memórias aqui. Nossa tensão de 1.5 tá chaveando. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá pegando. Então essas aqui que também não estavam funcionando, ó, já estão todas ok. Vamos verificar aqui o restante. Ó, se manteve. Graças a Deus parece que o problema é realmente só esse aqui, né? Vamos ver ainda. Deixa eu ver aqui. Ó, tenho também.
e tenho também tensão de alimentação do processador. Deixa eu ver, vou desligar aqui. Deixa eu verificar. A BIOS parece que não foi mexida, né? Tem alguns pontos aqui que já haviam sido mexidos. Não lembro se eu mostrei para vocês, ó. Mas aqui tinha sido mexido. Aqui na parte do conector da bateria. Já tinha alguns pontos aqui que a galera já tinha dado uma mexidinha, tá? Mas aparentemente era só isso mesmo. O que é que nós vamos fazer agora então? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu olhar como é que tá meu tempo. 25 minutos aqui, senão o professor puxa minha orelha. E vamos fazer uma medição bacana aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no pino 1 da BIOS. Pino 1 da BIOS. E eu vou... Olha só isso aqui, ó. Eu startei, não é? Vou desligar aqui, ó. Vou forçar aqui o power. Se a gente ficar segurando o botão de power, a máquina tem que desligar, tá? Igual é no desktop. Então, beleza. Aí você tá vendo que toda hora que eu quero mostrar alguma coisa na tela ali, que eu quero travar alguma coisa, eu tô pressionando o RUM stop aqui. Não precisa fazer isso, né? O osciloscópio, ele tem condições de fazer isso pra gente. Que seria justamente, eu vou dizer para ele como que eu quero fazer o trigger. Só que se eu vier aqui, ó, e apertar o botão do trigger, o que vai acontecer? Ele está dizendo aqui para mim que essa função ela está desabilitada. Por quê? Porque no modo RAW eu não vou utilizar esse trigger, né? Eu tenho que diminuir aqui minha escala, ó. Então, deixa eu ver se a partir de 50... Pronto, aqui, ó. Nunca fiz o teste para ver até quando era permitido. Então 20 é, 50 não é. A partir de 20 milissegundos eu já consigo fazer isso. Então eu venho aqui no trigger e ele está perguntando aqui para mim, primeiro, qual é o source, né? Qual é a fonte, qual é o canal que você quer utilizar. Eu quero utilizar o canal 1. Aí ele está dizendo assim, ó, e como é que você quer fazer esse tipo de trigger? Você quer trigger no modo automático? No modo automático, gente, vou até desligar aqui, ó, para vocês verem. No automático, quando eu encosto aqui o dedo no osciloscópio, ó, ele já mostra para mim tudo o que está acontecendo, ó, tá certo? Aí eu tenho o automático e eu tenho o normal. O normal, o que vai acontecer? Ele vai trigar o sinal para mim. Vou fechar aqui. Triguei o sinal e ele trava na tela. Só que se esse sinal voltar a aparecer, olha lá, ó, ele vai atualizando para a gente. Tá certo? Ele vai atualizando. Então, por hora, eu vou utilizar o modo normal aqui pra gente. Eu tinha o modo single, que é muito parecido com o normal. A diferença é que single já está dizendo, ele vai ele vai printar esse sinal pra gente uma única vez e vai travar o osciloscópio por inteiro, tá? Beleza? E aí ele tá perguntando, tá, mas quando é que você quer que eu trigue esse sinal? Quando estiver em rising, ou seja, quando o sinal estiver subindo, ou quando estiver em falling, quando o sinal estiver caindo. Como é uma linha de comunicação, né, a BIOS, o pino 1, eu estou lendo uma linha de comunicação, eu vou colocar aqui, a gente chama de borda de subida ou borda de descida, eu vou colocar em descida, tá certo? E ele vai também me perguntar, eu vou fechar aqui o menu, ele vai me perguntar a partir de... imagina o trigger como se ele fosse uma mira, né? Então você está mirando ali na cabeça de alguém, você está mirando no braço, você está mirando em alguma coisa ali, tá certo? No bom sentido, tá certo? Quando a gente está jogando paintball. Então aqui, ó, eu vou mirar no quê? Eu vou mirar em uma tensão. Então aqui, ó, por exemplo, ó, o que eu estou falando para ele? Se durante a queda, né? Se esse sinal que eu estiver medindo, se ele subir acima de 2 volts e depois cair desses 2 volts, eu quero que você trave o sinal na tela para mim, tá certo? É exatamente isso aqui que ele vai fazer. Aí que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar o ponteiro de tempo pro comecinho aqui, que é para mim ter um maior aproveitamento de tela. Basicamente isso que eu fiz. Agora eu vou vir aqui, ó, no pino 1 da BIOS novamente e vou dar um power on. E olha só o que vai acontecer. Ó, ele travou pra gente, tá certo? Ele fez a medição e travou pra gente, tá? Agora eu vou tirar do menu, só queria te mostrar isso aqui mesmo. Vou tirar disso aqui, vou voltar pro meu automático aqui. Vamos lá, garotão. E vou voltar pro modo RAW em 200 milissegundos. Isso aqui era só para você ver que eu não estava fazendo isso à toa não, tá? Então agora sim, eu vou voltar a ficar fazendo aquilo, porque eu quero te mostrar uma coisa. Pressionei o botão de power, travei e olha só o que está acontecendo aqui, ó. O processador, quando ele for alimentado, ele vai precisar de memória, ele precisa identificar que existe uma memória.
E o que a gente está medindo aqui é exatamente isso, né? Ou essa BIOS, ela pode estar corrompida? Pode. Mas o que ele está me dizendo aqui é, olha, eu estou tentando fazer a leitura da memória e eu não estou conseguindo. Portanto, eu vou travar a sequência de start, tá? Tanto é, deixa eu ver aqui uma coisa. É exatamente isso. É porque o meu acabou se desligando ali, mas acho que foi por temperatura. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a memória no lugar para a gente continuar a nossa análise aqui e ver o que que virou, né? Já encontrei aqui, galera, a memória. Vamos colocar ela aqui no lugar. DDR4 não, né, Edson? Aí é demais também. Ó. Maravilha. PC3L. Vou colocar ela aqui no lugar. Tomara que a gente não tenha corrompido essa BIOS. Tirar aqui o osciloscópio do stop. E sim, parece que a BIOS está corrompida. Vamos ver se o processador continua alimentado. Continua. E é exatamente isso que acontece, rapaziada. Às vezes essa bobina ali, ó, mexeram ali também. Então tudo indica. Deixa eu desligar aqui. Tô vendo aqui que remover as colazinhas também do processador. Mas isso aqui, ó, tá vendo, tá mexido aqui também. Essa aqui, essa aqui não era pra estar interferindo. Deixa eu ver. Galerinha, qualquer coisa eu vou pausar aqui. Vou fazer a análise e depois eu volto, tá? Senão vai estourar o meu tempo aí. Realmente, alguma coisa deu errado aqui. Eu vou continuar a análise aqui e daqui a pouco eu volto, senão vai estourar meu tempo. E galera, eu queria aproveitar esse momento aqui também, né, para agradecer aí o pessoal da Recall, né, que se disponibilizou a fazer esse evento aí pra gente. Fico muito feliz de ter sido convidado, muito bom esse tipo de evento que está sempre visando aí o fortalecimento da comunidade técnica. E aproveitar esse espaço aqui também para passar para vocês a palavra-chave, né, a palavra-chave da minha aula é oportunidade. Aí, gente, ó, acabou que, né, era para mim ter pausado aqui, não deu para pausar. Fiquei fazendo os testes aqui. Só que eu preciso arrumar alguma coisa para colocar em cima desse processador. Porque a placa está intermitente. Dei um pendrivezinho do Pix quando a gente precisa dele. E aí, gente, aqui tudo meio que no improviso, né? Tenho certeza que vocês já conhecem o pendrivezinho do Pix aí. Vamos colocar ele aqui no lugar. A placa permanece ligada. E ó, vamos ver se dá para vocês escutar aí, tá? Tirei aqui, vou colocar novamente. Maravilha. E defeito resolvido. Deixa eu desligar isso aqui, senão o processador vai fritar. Só que o que acontece, gente, ó. Foi bacana isso aqui, né? Deu para vocês seguirem aqui a análise, ver qual é o padrão de análise que a gente segue. Só que tem um problema. Essa placa aqui, tenho que ser bem sincero com vocês, ela ainda não tá 100% liberada. Edson, mas deu vídeo? Deu. Só que teve um momento aqui, como vocês viram, que eu liguei ela e o protocolo de BIOS, ele ficou... como é que se diz? Ele ficou interrompido, né? O processador pediu ali, ele faz a sequência, carrega as informações do PCH, carrega as informações do processador, e aí chega uma hora que ele vai dizer assim, ó, beleza, para mim seguir na sequência eu preciso saber que memória que está sendo utilizada. Então ele faz essa requisição para o PCH e o PCH vai lá e faz essa leitura da memória. Quando a memória é encontrada, a gente vai notar que existe mais protocolo ali na BIOS. E quando ela não é encontrada, ela trava. É justamente isso que eu queria mostrar para vocês. E o que aconteceu foi que justamente a placa, ela parece estar com intermitência. Eu vou até tentar mais uma vez aqui, ó. Vamos ver o meu tempo ali. Ainda tem um tempinho ainda, né, professor? Ainda tem um tempinho. Vou deixar aqui o pendrive do Pix. Vou colocar aqui, ó. Porque parece que ela está com intermitência. Vamos ver agora se ela vai ligar e dar imagem de primeira, né? Aí eu quero que vocês prestem atenção na tela do osciloscópio. Como a BIOS vai trabalhar muito mais agora, ó.
Ou deveria, né? Deveria. Tá vendo? Ela tá com intermitência. Tá? Então teve uma hora que ela ligou e deu imagem, mas tem horas que não. Mas de todo jeito o defeito inicial foi resolvido, porque se a gente, nem lembro se eu conferi, ó. Mas se a gente vier aqui agora do outro lado da fonte, ó, eu tenho ali, né, na bobina a minha amplitude de 20 volts de um lado da bobina, tá certo? Que é justamente a minha tensão de trabalho aqui da fonte de bancada, tá? Então, vou desligar e ligar de novo. É porque ela realmente está com intermitência, gente. E dentro desse tempo aqui eu não vou conseguir fazer essa análise e mostrar isso para vocês não, porque uma máquina intermitente é muito chata. Ó, mas realmente, esse protocolo ele iria continuar, sabe? A gente teria mais protocolo, bem mais protocolo do que esse aí. E se eu viesse aqui para medir os dados da memória, ó, se eu viesse aqui, vamos lá, com a mão só tá bem. Vamos startar. Ó, agora já foi. Agora, se eu vim aqui no pino 1, ó, vou ter que ter mais protocolo ali. Enquanto não der o pendrivezinho do Pixel, tem que aparecer um protocolozinho ali. Vamos ver. Tá vendo? Já tá muito intermitente a placa. Placa mexida é isso, galera. O bom é que deu para passar para vocês a análise, né, que deveria ser feita. Mas realmente, ó. Aí parece que tem alguma coisa aqui relacionada ao pino da memória, porque quando a gente vem aqui, eu vou desligar. Aí pode ser solda fria, tem várias coisas. É por isso que eu tô falando que não dá pra mim continuar a análise aqui e mostrar tudo pra vocês. Ó, agora ela já não foi. Agora ela... Deixa eu pegar o outro aqui. Ó, mesma coisa. Ela deu reiniciada e voltou. Não reconhecendo a memória. Beleza? Então, realmente, deu imagem, né, na primeira vez. Vocês viram aí. Mas a placa tá com intermitência. Bem, gente, vocês acompanharam aí até agora e vocês viram que a placa deu imagem, né? O pendrivezinho do Pixel acionou e tudo. Só que ela está apresentando uma intermitência e devido ao tempo ser muito corrido eu não iria conseguir fazer essa análise com vocês, mas eu quero aqui dar um desfecho para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui um pino de comunicação da memória, vou acionar aqui o botão de power, ó, e nesse momento, mostra aqui o consumo, por favor, ó. Nesse momento, vou pressionar mais uma vez, consumo baixo, sem comunicação, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, vou pressionar aqui um pouco o processador. Pressionar aqui essa região do processador. E vou ligar e olha só. Vou deixar a mão aqui agora para esfriar e escuta o pendrivezinho do Pixel, vai já cantar, ó. Ou seja, gente, vou desligar aqui para não esquentar o processador, né? Ou seja, o caso de intermitência é solda fria no processador, tá? Só que, logicamente, né, para mim afirmar isso, eu tive que fazer uma série de verificações e o tempo não iria dar. Fiz isso em offline e agora eu tô trazendo um desfecho para vocês, tá? Agora sim, vamos para a próxima etapa do vídeo. Bem, chegamos ao fim de mais uma análise. Eu espero que você tenha gostado dessa análise aí. Infelizmente, quando a gente pega a placa que foi mexida, né, já passou por algum outro lugar, alguns imprevistos podem acontecer, mas o mais importante dessa aula é você ter acompanhado o passo a passo e ter entendido a lógica que foi aplicada em casos de placas que ou não ligam ou ligam e desligam, como é o caso dessa daqui, né? Que a gente tinha ali uma falha na sequência de start, uma fonte estava falhando, analisamos a fonte e mesmo que de forma resumida, devido à questão de tempo, deu para passar basicamente ali os conceitos que nós vamos aplicar. Não esquece que se você quiser entender um pouco mais, né, dessas análises, quiser pegar essas análises mais a fundo, mais detalhada, tem o nosso canal Laboratório dos Notebooks, se inscreve lá que você vai pegar bastante esse tipo de caso aí. E se você ainda não está cadastrado na lista da semana do Técnico Rigol, vai agora mesmo garantir a sua vaga, tá? Se inscreve, pois nós teremos vários sorteios para você acompanhar o restante do conteúdo que ainda virão muitos mestres aí falar sobre eletrônica, falar sobre reparo, iPhone, enfim, diversos equipamentos e você só vai receber essas notificações se você tiver cadastrado.
Lembrando que depois que você se cadastra, você pode ser redirecionado para o grupo, onde você vai receber todas as novidades. E lá na Black Friday, né, da Rigol, você também vai receber ofertas de desconto exclusivo. Então não perde tempo, se cadastra agora mesmo, garante a sua vaga, não fica dando bola aí não, beleza? No mais eu te deixo aí um forte abraço e até a próxima aula.